E aí galera, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, comigo tá tudo top. Eu queria saber de vocês, mano, porque, tipo assim, faz tempo que não tem vídeo aí no canal. E, assim, vídeo que nem eu vou fazer hoje. E eu queria saber se vocês estão gostando assim, do canal, se vocês querem que eu continue com esse estilo de vídeo. Deixar a música aí tocando de fundo. Enquanto isso, eu vou explicar o que a gente vai fazer hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre o iluminismo, gurizada. Então, se vocês quiserem mais vídeos desse, deixa o like, se inscreve no canal, pá, vocês sabem como é que funciona o procedimento dos vídeos, beleza? Então vamos aqui falar sobre o iluminismo. Bom, galera, o que a gente tem pra falar com o iluminismo é que ele foi um movimento intelectual, beleza? Um movimento intelectual que aconteceu no século XVII do século XVII para o XVIII, tá? Que defendia a razão e a luz contra o antigo regime que era chamado de trevas. Bom, a maior liberdade econômica e política, ele pregava a maior liberdade econômica e política. Então, tipo assim, a gente tinha Adam Smith, que é onde a gente vai se apegar mais, porque como eu costumo falar, o iluminismo ele é um povo, entendeu? Então, o que está no meio é o iluminismo e aí ele puxa vários tentáculos, tá? Que é o os pensadores que ele tinha, né? Porque sempre precisava de uma unanimidade para que os pensadores executassem aquilo que eles tinham em mente. Peraí que eu já volto. Bom, voltei aqui, gurizada. Só chegou a gente aqui em casa, eu tive que dar uma pausa. Mas já estamos aqui de volta. Vamos ver aqui o que a gente vai levar aqui. Então, como eu estava falando, eles defendiam a liberdade econômica e a política. Bom, Adam Smith era um dos maiores pensadores sobre esse caso de liberdade econômica e ele tinha um livro que eu vou estar vendo aqui com vocês, que, se não me engano, é As Riquezas de uma Nação. Eu acho que é isso. Adam, não. Ó, mão invisível. Só para não passar a informação errada para vocês, mas ó, a riqueza das nações. É em plural, desculpa aí, tá? E isso, essa mão invisível, ela é tipo assim, ó. O governo não precisa, tipo assim, nada precisa passar pelo governo para que se torne uma coisa, para que tu possa, tipo, ter espaço, entendeu? Como por exemplo, assim, ah, na, na no socialismo, o governo é que, desculpa, o governo é que tem a maior espaço dentro do, do país, né? Já já no capitalismo, não. No capitalismo é compra e venda. E aí isso acaba facilitando bastante, porque é um ciclo sem fim, entendeu? É sempre assim, vocês têm que sempre pensar que tem que ser um ciclo sem fim pra gente poder manter aí uma estabilidade econômica, beleza? E por isso que alguns países do socialismo caíram, não só porque não tem mais espaço para o socialismo hoje, por causa do capitalismo já reinou, já tá praticamente, já tá quase 100% introduzido dentro do nosso país, mas não só no nosso país, mas no mundo, tanto também quanto, por exemplo, que se tu for ver, como eu tava falando, desculpa o corte que eu apertei aqui sem querer, mas enfim, o socialismo ele tem algumas divergências ali que acabam não fazendo com fazendo com que eles não consigam prosseguir. Tá difícil. Eu começo a errar sempre quando eu vou começar, mas enfim, é normal. E bom, o Adam Smith, agora falando um pouco mais sobre a pessoa dele, ele era um filósofo britânico nascido na Escócia, beleza? E ele era não só filósofo como economista, e que ficou de 1723 a 1790. Como eu estava falando, o iluminismo ele nasceu, o iluminismo ele foi tipo ficou conhecido no século XVIII, mas ele vinha engatinhando já desde o século XVII, porque não tem como tu iniciar no século XVIII uma coisa sendo que ela não veio engateando, beleza? Outra coisa é que eu acho bem interessante a gente estar falando é que o iluminismo ele tem vários pensadores, tá? E como eu falei lá atrás, eles precisavam tipo ter uma certa como é que eu posso dizer? Eles precisavam conversar um com os outros e entrar num consenso. Se isso não acontecesse, os
os representantes, tipo, se eles não entrassem em consenso, os representantes não iam botar isso como pauta no que eles queriam, entendeu? E uma das coisas que entrou, desculpa que tá um pouco calor, uma das coisas que entrou foi a própria mão invisível, né? A gente também tem aí as ideias do Rousseau, ó, que o nome dele é Jean-Jacques Rousseau, não sei como é que se fala. Ele era conhecido como um filósofo político e teórico, um teórico político, escritor e compositor. Por que que o Rousseau também é bem importante? Porque ele era um teórico político. E o que que é um teórico político? Na época não existia a ciência como a gente conhece hoje. Não sei se vocês já notaram isso, mas na minha opinião, não sei, acho que alguns historiadores também concordam comigo, a ciência lá na Europa nasceu na época do Iluminismo. Antes a gente tinha descobertas, mas não com o nome ciência. O nome ciência ele veio a partir da nossa enciclopédia, que foi proibida em muitos países porque eles não apoiavam o iluminismo por causa do antigo regime. Entendeu? Acho que eu tô falando bem tranquilo, acho que tá dando pra entender, espero que esteja dando pra entender. Tem vezes que eu vou olhar pra tela, mas é porque a imagem tá na tela ali, tá? Então, o que acontece? No período das trevas, que é considerado, né, que é o antigo regime, as pessoas não aceitavam os líderes liberalistas, entendeu? E aí acabava que eles entravam em conflito. Mas eu acho que é isso. Para um vídeo mais rápido para você estar estudando sobre o personagem aí. Falamos de dois personagens, sobre o Jean e sobre o Aidan Smith. Tem vários outros, tem Montesquieu, tem... Ah, esqueci o nome dos caras. Tem... Quer ver, ó? Eu vou botar aqui, ó. Liberalistas. Pra mim não falar, se falar errado, tá bom? Eu tenho que achar aqui os caras que fizeram parte do liberalismo. Ó, nós temos aqui, o John Locke, né? O John Locke também. E é isso. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. Antes de eu falar isso, eu vou falando aqui, ó. A teoria do liberalismo, eu vou ler aqui pra vocês e para vocês não se perderem, tá bom? Liberalismo é um sistema sociopolítico e econômico baseado na defesa de liberdade do indivíduo em todos os aspectos da sua vida, religioso, econômico, cultural, político e intelectual. Ou seja, eles querem liberdade para tudo da tua vida, entendeu? Tudo que tu pode ter tua religião, tu pode ter a tua própria, é tu que controla as tuas economias, tu tem o teu gosto cultural, tu tem o teu gosto político e tu vai atrás do teu próprio entendimento, entendeu? Tu tem a tua própria opinião. E isso não acontecia antes. Antes era tipo assim, tu deu a tua opinião, ou tu era uma pessoa muito importante, ou tipo, ninguém dava bola pra ti. Na prática do liberalismo, que quer um sistema onde o indivíduo tem a liberdade para escolher sem ser obrigado pelo Estado, no caso o governo, é como eu tava falando antes, entendeu? A mão invisível ela veio para isso. Aí tu tem liberdade para escolher o que tu quer, tá? Uma música legal, Arabella, Arctic Monkeys. E liberalismo também é considerado o oposto do socialismo. Como eu falei antes ali, o liberalismo ele não tem nada a ver com o socialismo, justamente porque o liberalismo também é considerado como um pré-capitalismo, tá bom? E aí também eu considero ele como o início da ciência. Mas eu acho que é isso. Tá pra gente terminar assim. Desculpa as interrupções, é que chegou gente aqui em casa e eu acabei apertando o botão errado ali. Mas é normal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrevam no canal, comentem. E é isso, vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar. Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau. Man.